Imagina um furacão. Agora imagina esse furacão inteiro, em chamas. Este é um exemplo aterrorizante de um vórtice de fogo, onde o calor intenso cria seu próprio sistema climático. Isso existe de verdade e tem nome: tornado de fogo ou firenado. Impulsionados pelo calor e vento intensos, esses vórtices podem atingir temperaturas nunca antes vistas. Tecnicamente, os cientistas chamam esse fenômeno de redemoinho de fogo, uma coluna de ar girando, cheia de fogo e fumaça dentro dela. Ele nasce de incêndios muito intensos, quando as condições certas de calor e vento se encontram. O fogo se tornou um redemoinho imparável, sugando tudo em seu caminho. O processo começa com o próprio calor do incêndio. O ar quente sobe rápido, criando uma forte corrente ascendente. Se, ao mesmo tempo, ventos de direções diferentes se encontram perto do fogo, essa corrente pode começar a girar, como um peão. Esse giro se intensifica, se estica verticalmente e vira uma coluna rotativa de fogo, fumaça e ar superaquecido. Dentro de um tornado de fogo, a temperatura pode passar de 1000 graus Celsius, mais que o dobro do necessário para derreter alumínio. E a coluna inteira pode ter dezenas de metros de altura, girando com força suficiente para arrancar árvores do chão. O caso mais trágico da história aconteceu em 1923, em Tóquio, depois do grande terremoto de Kanto. Um incêndio gigantesco na cidade gerou um tornado de fogo tão violento que atingiu um antigo depósito militar cheio de pessoas buscando abrigo. Em cerca de 15 minutos, esse único fenômeno ceifou a vida de aproximadamente 38 mil pessoas, o evento de tornado de fogo mais mortal já registrado. Um exemplo mais recente e bem documentado aconteceu em 2018, durante o incêndio Carr, na Califórnia. O tornado de fogo formado ali foi tão forte que os meteorologistas o classificaram na escala de tornados comuns, equivalente a um tornado de categoria 3. Ele arrancou árvores, arrancou telhados inteiros de casas e chegou a mover um veículo pesado, tudo registrado por radar meteorológico. Além da força física, um tornado de fogo também é extremamente imprevisível. Ele pode mudar de direção em segundos, sem nenhum aviso. Isso torna um dos fenômenos mais perigosos para qualquer equipe de combate a incêndio trabalhando por perto. Olha o tamanho desse vórtice. Nunca vi nada igual. Precisamos evacuar a área sul imediatamente. O vento está mudando. Certo. Mande a equipe de solo recuar. Nem todo redemoinho de fogo é gigante e mortal. A maioria dos casos são pequenos diabinhos de fogo, que duram só alguns segundos e se dissipam sozinhos. Só quando as condições de calor, vento e combustível se alinham perfeitamente é que o fenômeno cresce a ponto de virar um verdadeiro tornado de fogo. Um dos maiores perigos é que o tornado de fogo consegue lançar brasas e destroços em chamas a centenas de metros de distância. Isso significa que ele pode literalmente criar novos focos de incêndio à sua frente, espalhando o fogo de um jeito muito mais rápido do que o esperado. Incêndios extremamente intensos também podem gerar suas próprias nuvens, as chamadas pirocumulonimbus, nuvens de tempestade nascidas do próprio calor do fogo. Essas nuvens às vezes produzem raios, e esses raios podem acender novos incêndios em áreas completamente diferentes, longe do fogo original. Hoje, cientistas e brigadas de incêndio estudam de perto as condições que favorecem o surgimento de tornados de fogo, tentando prever quando um incêndio comum pode evoluir para esse cenário extremo. Simulações e modelos de comportamento do fogo ajudam as equipes a decidir quando é seguro continuar o combate e quando é hora de recuar. Vale uma diferença importante. Apesar do nome parecido, um tornado de fogo não é tecnicamente o mesmo fenômeno que um tornado comum. Tornados de verdade nascem de tempestades supercélulas. Tornados de fogo nascem do calor extremo de um incêndio. Mecanismos diferentes. Resultado visualmente parecido. Para qualquer pessoa perto de um incêndio florestal, avistar um redemoinho começando a se formar é sinal de alerta máximo e motivo para se afastar imediatamente. A recomendação de especialistas é clara: nunca tentar filmar de perto ou se aproximar.
A imprevisibilidade do fenômeno o torna extremamente arriscado. No fim das contas, um tornado de fogo mostra até onde o calor extremo consegue reorganizar o próprio ar ao redor dele. E o ar, quando se movimenta do jeito certo, é capaz de criar coisas ainda mais estranhas. Algumas tão esquisitas que já foram confundidas com naves espaciais. Tornados de fogo não aparecem só em incêndios florestais comuns. Eles também já foram registrados durante erupções vulcânicas intensas e até em grandes incêndios urbanos. Qualquer situação com calor extremo, muito combustível e as condições de vento certas pode, em teoria, gerar esse fenômeno. Nos últimos anos, câmeras de celular e drones ajudaram a documentar dezenas de tornados de fogo menores ao redor do mundo, alguns viralizando nas redes sociais. Esses registros também ajudaram cientistas a estudar o fenômeno com muito mais detalhe do que era possível há algumas décadas. Se você mora ou visita áreas propensas a incêndios florestais, conhecer esse fenômeno pode literalmente salvar sua vida. Reconhecer os sinais cedo faz toda a diferença. Mas nem todo fenômeno estranho no céu envolve fogo ou perigo. Alguns são só estranhos de um jeito bonito e pacífico. E existe um tipo de nuvem, em especial, que parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Estamos falando das nuvens lenticulares, discos perfeitos, empilhados no céu, quase sempre perto de montanhas. E o mais estranho, mesmo com vento forte passando por elas, essas nuvens parecem completamente paradas no lugar. O nome técnico é nuvem autocúmulos lenticulares, mas ninguém fala isso no dia a dia. Todo mundo só chama de nuvem disco ou nuvem de nave espacial. Ela tem esse formato de lente, ou de prato virado de cabeça para baixo, com bordas lisas e bem definidas. Esse tipo de nuvem aparece quase sempre perto de montanhas ou cadeias de montanhas isoladas, principalmente do lado de onde o vento está soprando. Lugares como o Monte Rainier, nos Estados Unidos, e o Monte Fuji, no Japão, são famosos justamente por produzir esse tipo de nuvem com frequência. O mecanismo é parecido com água de rio passando por uma pedra. Quando o vento encontra uma montanha, ele é forçado a subir para passar por cima dela. Esse movimento cria uma onda no ar, exatamente como as ondas que se formam depois de uma pedra dentro de um rio. No topo dessa onda de ar, a temperatura cai o suficiente para condensar a umidade em forma de nuvem, e é isso que cria o formato de disco. A parte mais estranha é que essa nuvem parece completamente parada, mesmo com ventos fortes passando por ela. Isso acontece porque a nuvem não é uma massa de ar fixa. É um ponto exato do céu onde o ar está condensando na entrada e evaporando na saída, o tempo todo. Às vezes, várias dessas ondas de ar se empilham umas sobre as outras, criando várias nuvens em forma de disco, uma em cima da outra. Esse efeito ficou conhecido popularmente como pilha de pratos, e é ainda mais impressionante de ver no céu. Veja só essas nuvens lenticulares. É um fenômeno raro que ocorre quando o ar úmido encontra as ondas da montanha. Uma verdadeira pintura divina. Esse formato tão estranho já causou confusão histórica. Em 1947, o piloto americano Kenneth Arnold relatou avistar objetos estranhos voando perto do Monte Rainier. Estamos a caminho do Pico Sul. A paisagem aqui é simplesmente espetacular, meus amigos. O caso viralizou na imprensa da época e ajudou a popularizar o próprio termo disco voador na cultura americana. Até hoje, a região do Monte Rainier segue associada a avistamentos, muito por causa da frequência natural de nuvens lenticulares por ali. No fim da tarde, quando o sol está baixo no horizonte, a luz alaranjada ilumina as bordas dessas nuvens de um jeito que reforça a aparência de objeto metálico e sólido. Essa combinação de forma lisa, imobilidade aparente e iluminação dramática é a receita perfeita para confundir qualquer pessoa que não conheça o fenômeno. Só que, para quem trabalha com aviação, essas nuvens não têm nada de misterioso. Elas são um aviso e tanto. É raro vermos uma formação lenticular tão perfeita. A luz dourada do entardecer realça cada detalhe. A presença de nuvens lenticulares geralmente indica turbulência forte na região, algo que pilotos aprendem a identificar e evitar.
Curiosamente, essa mesma turbulência que assusta aviões comerciais é o sonho de outro tipo de piloto, os pilotos de planador. Eles buscam justamente essas ondas de montanha para ganhar altitude sem motor nenhum, surfando literalmente na corrente de ar ascendente criada pela onda. Olhem só a beleza dessas nuvens lenticulares. Voar aqui em cima é uma experiência verdadeiramente única e tranquila. Em 2006, o projeto Perlan usou exatamente esse tipo de onda de ar, encontrada perto da Cordilheira dos Andes, na Argentina. Os pilotos Steve Fossett e Einar Enevoldson pilotaram um planador sem motor até quase 15.500 metros de altitude. Isso é mais alto do que a maioria dos aviões comerciais voa, tudo aproveitando a mesma física que cria as nuvens lenticulares. Além do Monte Rainier e do Monte Fuji, esse tipo de nuvem também é comum nos Andes, nos Alpes, e em qualquer região com montanhas isoladas cercadas por ventos constantes. Fotógrafos de natureza costumam planejar viagens inteiras, só para tentar flagrar uma boa formação de nuvem lenticular ao entardecer. Conseguem ver a formação daquela nuvem lá em cima? É simplesmente espetacular. O melhor horário para fotografar costuma ser bem próximo do nascer ou do pôr do sol, quando a luz lateral realça as camadas e as bordas da nuvem. Dias com vento moderado e constante, vindo sempre da mesma direção, aumentam bastante as chances de ver o fenômeno se formando. Existem outras nuvens estranhas parecidas, como as Mammatus, que parecem bolsas penduradas no céu, mas cada uma nasce de um processo atmosférico diferente. O céu, no fundo, funciona quase como um laboratório de física acontecendo bem acima da nossa cabeça o tempo todo. Meteorologistas usam esse tipo de nuvem para entender melhor o comportamento do vento em terrenos montanhosos, o que ajuda até no planejamento de rotas de voo. Então essa nuvem que parece nave espacial também tem uma função bem prática e científica por trás da aparência. Assim como o tornado de fogo mostra o ar se organizando em volta do calor extremo, a nuvem lenticular mostra o ar se organizando em volta de uma montanha parada. Dois fenômenos completamente diferentes, mas com a mesma raiz, o movimento invisível do ar, criando formas que parecem loucura demais para serem reais. No fim das contas, o céu e o fogo obedecem às mesmas leis básicas de física, só que dependendo da situação, o resultado visual muda completamente. Se essas duas histórias também pareciam efeito especial para você, deixa aqui embaixo qual te deixou mais surpreso: o tornado de fogo ou a nuvem disco. E se inscreve no canal, porque a lista de coisas impossíveis, mas reais, continua. Até o próximo.